Tá legal, pessoal. Eu vou colocar a minutagem aqui quando que o vídeo realmente começa, mas eu vou explicar o que eu tô fazendo aqui. Tem um apresentador aí de um canal que provavelmente está vendo esse vídeo, se viu o link, que tem um canal sobre anti-bíblia, basicamente. Com tantas religiões no mundo, ele resolveu tentar peitar a mais difícil. Tá certo. Desculpem mostrar a camisa pra vocês, aqui no Mato Grosso é muito calor. E ninguém vai ficar com tesão vendo isso aqui. O negócio é o seguinte, eu entrei em uma pequena discussão nos comentários dele. Na verdade eu comento já há bastante tempo, mas como eu mudei o nome do canal para poder começar a postar vídeos, etc., ele talvez não deva ter reconhecido. Mas ele sempre me responde e hoje ele estava me questionando se alguém está me obrigando a assistir os vídeos, porque simplesmente eu não ver. Tá, esse é um bom argumento, mas é algo que me fere diretamente, já que eu creio no Deus Altíssimo. E o problema é que ele usa argumentação muito rasa na maioria das vezes, argumentos ruins na maioria das vezes, que só para outras pessoas que já pensam como ele vão coisar, ou pessoas que são burros, não conseguem pensar o suficiente para raciocinar. E de fato, esse assunto é algo muito delicado, muito delicado. E em alguns momentos ele é simplesmente desonesto no raciocínio. Eu não sei se ele faz isso por querer ou se acaba acontecendo por conta da situação dele de ignorância teológica. Ele quis falar que é exegese e tal, mas não é bem isso. E eu vou refutar um vídeo que eu já reagi aqui, mas eu dessa vez fiz um roteirinho, vou tentar ser um pouco mais educado para realmente se tornar uma discussão, para que ele veja o vídeo, enfim, tiver só xingamentos para ele como no outro vídeo, ele simplesmente vai sair fora, né? Então vou tentar fazer algo mais cristão, digamos assim. E eu anotei alguns pontos aqui que ele usa em um dos vídeos dele, etc. Eu vou usar esse vídeo como exemplo para o meu raciocínio. E tem muitos outros que eu poderia fazer outros vídeos e passar muito tempo aqui. Só que eu gostaria de entender qual é o ponto dele. Já que aqueles que se dizem que ele fica metendo pau, até os verdadeiros cristãos apedrejam. Silas Malafaia, todo mundo sabe que isso não é seguir o cristianismo. E aí ele usa esses espantalhos para bater na ideia central do cristianismo e ele tenta achar problemas, o que não tem na Bíblia. A questão é o seguinte, algumas pessoas comentando no vídeo dele lá, o pessoal diz que a Bíblia é a palavra de Deus, segundo os seres humanos. Espera lá. O que ali é palavra de Deus é simplesmente e unicamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e as palavras narradas por Yeshua. Só ali tem palavras diretamente do Deus vivo. Todo o resto é feito por mãos humanas, por profecias ou por interpretações e filosofias próprias deles, onde sim pode ter erros, pode ter contradições ou má interpretação da gente. Mas a palavra do Deus Criador é perfeita. Vamos começar. Ele começa aos 34 segundos do vídeo, mencionando João 1, mas na verdade é João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que crê nele não padeça, mas tenha vida eterna. Eu encontrei uma tradução um pouco melhor, mas ainda não é a mais apropriada, que diz outra coisa, que na verdade diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua, porque ele resumiu a isso, no 17 diz: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o 19. E o julgamento é este:
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Ele vai falar uma série de absurdos ali que ou é ignorância ou desonestidade. Aí você diz aí o que você acha, né? Isso tanto você que está vendo o vídeo quanto você para quem eu estou fazendo o vídeo, né? O dono do canal analisando as escrituras. Porque ele diz assim, ele diz haver uma contradição em que se baseia a mensagem, pois o local escolhido chega a ser irrelevante em contraponto ao planeta inteiro, com todos os povos, culturas diferentes, porque na visão dele seria injusto para os outros povos, já que mandaram um homem minúsculo, num país minúsculo, e como que todo mundo, todo o planeta, povos ilhados, precisam dele para ter a salvação. Calma lá. E deixa eu ver o que ele diz mais também. E esquecendo o significado de crença e conversão, já que o próprio povo judeu o condenou. Exatamente, olha só. Você crer é você acreditar. Para acreditar você tem que conhecer, você tem que dar ouvidos. Saber de uma coisa não necessariamente faz crer. Por exemplo, às vezes você vê uma coisa louca, tipo um cara fazendo uma ótima tacada de sinuca, uma coisa de louco. Você fala, cara, não tô acreditando que ele fez isso. Tá, é crença, você precisa acreditar. Fala, pô, ele fez, se te contarem. Porra, aí fica difícil acreditar mesmo. Eu nem vi com meus próprios olhos, eu vendo não acredito. Crença, é crer, saber que aquilo é real, no caso mesmo sem ver. E conversão. Os outros povos também dependem de conversão, porque você crer, acreditar e se converter àqueles mandamentos são coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu creio no Deus Supremo, na sua lei, adoro ela, amo ela, mas não a ponto de me converter. Não porque eu não quero, eu já tentei, já fui muito melhor do que sou hoje, entendeu? Eu, na verdade, iniciei na mão esquerda, depois que eu entrei na adolescência e parei de ir à igreja por obrigação a outros. Eu quis rivalizar com Deus, mas eu não podia dizer que ele não existe, porque eu conhecia o mundo espiritual. Eu já tinha visto coisas sobrenaturais, coisas que não haviam explicações racionais para aquilo lá. A não ser dizer que eu estava louco, mas havia fatos físicos externos a mim que eu não poderia manipular mentalmente, a não ser que a gente comece a falar de telecinese e essas porretas que não para mim é mais irracional. É possível, mas nesse contexto seria mais irracional do que simplesmente colocar em meio a outras entidades, né? Só que eu depois vi que não, Deus é bom sim e quem é mal sou eu. Então eu me reconverti e tento seguir os preceitos judaicos, só que como é ordenado, só que eu sou falho e eu estou depressivo, então obviamente eu vou fracassar demais. Outro ponto porque eu preciso do Messias. O que acontece? Ele mais pra frente fala sobre amor condicionado. Ele diz assim, se você tem um amor condicionado, ou um perdão que é condicionado, não é amor de verdade. Olha só, ali não estava em hebraico, estava em grego. Puta merda, eu vou ver se eu consigo cortar esse vídeo e colocar uns prints ali que eu tinha tirado dos Strong, mas na passagem ali de Paulo não seria Ravá, seria um amor grandioso mesmo, realmente amor seria mais romântico. Mas o amor citado por Deus é o Ahavá, é o sacrifício. Ele amou tanto o ser humano
que ele fez a única coisa que era possível para a nossa redenção. Ele deu o seu filho em sacrifício. Se eu, ou você que está vendo, fosse levantar a mão e falar, não, eu morro, sei lá, pela minha mãe, ou por isso, para dar salvação para alguém, não seria possível. Por quê? Porque se você morrer, você vai estar simplesmente pagando os seus pecados. A única forma de você redimir um pecado de outra pessoa, você terceirizar a bênção ali pelo sacrifício, é se você for puro. Se você morreu desnecessariamente, ou seja, por você não precisava. Ou seja, o Messias, ele não precisava morrer. Ele não tinha pecados que o levassem à morte. Por isso, a morte dele serve para redimir a morte de outra, o pecado de outra pessoa. E é óbvio que todo amor é condicionado. Amor incondicional é loucura, é uma insanidade. É realmente doentio, não existe isso. Uma pessoa assim, só se ela for um stalker, uma pessoa que tem algum problema na mente. Porque o amor, ele necessita de sacrifício. Quando você ama uma pessoa, você se sacrifica por ela. Se você está passando por um período difícil, está em crise, você precisa muito de um tênis novo, o seu já está dando para sentir o asfalto, de tão fino que está. Você está economizando para aquilo, mas a sua mulher ficou menstruada e ela está mal nos últimos tempos, etc. E ela gosta muito de Nutella. É difícil comprar porque você está em crise, etc. Vocês não são bem de vida. Mas o que acontece? Você, por amor a ela, se sacrifica e fala, eu deixo para comprar o meu tênis mês que vem, eu acho que ele aguenta mais um mês. Eu vou tirar um pouco daquele que eu estava juntando e vou comprar uma Nutella para fazer ela feliz. Ela tá mal essa semana. Isso é sacrifício. Você se sacrificou pelo bem do próximo. Isso é amar. Se você não se sacrifica pelo próximo, você não ama o próximo. E Deus fez isso. Ele se sacrificou. Ele se deu, ele encarnou, ele se fez carne para ele morrer. Ele deixou a glória dele no céu e veio para a terra para ser humilhado, cuspido, chicoteado, humilhado pela gente. Esse é o maior amor do mundo. Ele, aos 3 minutos e 18, ele fala assim, a mãe pode até dar um castigo, uma lição, mas não vai impor uma condição. Se você voltar 10 ou 15 segundos antes, ele está falando que a mãe é a única que ama de forma incondicional e que ela não existe condição, etc. Ela pode até dar um castigo e tal. Bom, esse já é uma condição. Perdão. Fala, não, tá bom, eu vou te desculpar, mas você precisa aprender uma lição. E é isso que o Criador faz. Ele pega e ele questiona mais pra frente o porquê que no Antigo Testamento Deus tinha o poder para simplesmente perdoar e no Novo Testamento ele precisa de um sacrifício para isso. Que ele citou o exemplo de Nínive. São exemplos totalmente diferentes, mas tudo bem, eu vou jogar o seu jogo. O negócio é o seguinte, ele não deu a salvação para o povo de Nínive pelo jejum e arrependimento. Ele usou da sua misericórdia ali justamente por conta de haver o arrependimento. Justiça seria ter a punição do mesmo jeito, mas demonstrando arrependimento, então ele por misericórdia, ele jogou aqueles pecados ali nas costas do Messias. Não é que ele deu determinado, se vocês jejuarem, que nem você diz, se vocês jejuarem e adorarem aí, eu não mato vocês. Ele não teria como colocar isso anteriormente ao ato, porque o acontecido, o que fez evitar a destruição de Nínive foi justamente a naturalidade com que eles se arrependeram. Foi algo realmente orgânico, foi verdadeiro o arrependimento. Não foi todos que se arrependeram, tanto é que os outros se fuderam depois. Quem não se arrependeu de verdade. Mas aqueles que, vendo que o Criador, o Deus Supremo, eles eram pagãos, mas eles sabiam que havia um Deus Supremo. Só que eles estavam vivendo suas vidas. Falaram, pô, tô fazendo coisa errada, não tá dando nada, eu tô adorando, tem os outros deuses para adorar e tá tudo certo. Então eles não tinham a questão da onisciência divina ali em cima deles. A partir do momento que eles viram que Deus olhou para eles, falando, tipo assim, é como se Deus não pudesse ver tudo na mente deles.
mas naquele momento tinha visto os seus pecados e estava vindo para punir. Então ele falou, putz, não tem a quem nós podemos rogar para enfrentar esse Deus, para nos proteger. Todos os nossos deuses são deuses fracos. A única forma é implorar misericórdia. E aqueles que fizeram isso foram poupados. Deus poupou a cidade por misericórdia. Mas a justiça, se eles pecou, alguém precisa sofrer aqueles pecados. Se eles se arrependeram, se Deus concedeu perdão a eles, a justiça ainda pede que haja punição. Então é jogado no colo do Messias. Esse é o ponto. Então precisa crer nele, e isso é condicionar, etc. É claro. Por exemplo, tem um navio afundando e você está nele. A certeza é óbvia, vamos tirar milagre, etc. Vamos colocar uma lógica aqui. Se ele afundar, você vai morrer. Você não vai nadar até a praia, etc. Tem um barco salva-vida. Você é salvo se você entrar no barco salva-vidas, que ele vai te levar para a costa. Aí você quer simplesmente cruzar os braços, esperar o navio que você está afundar sem ir pro bote de salvação, e vai falar assim, não, eu vou ter que ser salvo de qualquer jeito, eu não vou fazer porra nenhuma e eu não vou morrer não. Na verdade eu vou dormir, a hora que eu acordar eu vou estar na minha casa, bem de boa. Não é assim que funcionam as coisas. Precisa sim de uma condição. E a condição é se arrepender dos seus pecados e crer no Messias. Não basta crer e não basta se arrepender. Por quê? O arrependimento, o perdão carece do arrependimento. Não tem como você perdoar uma pessoa da qual não está arrependida. Por exemplo, você citou o exemplo da mãe. A mãe ama de forma incondicional. E Isabela Nardoni e tudo mais. Quantos casos tem aí de pais filhas da puta? Isso não garante nada, já é uma comparação merda. Mas o que acontece? Se o filho faz um negócio errado e não mostra arrependimento, continua mal educado, se a mãe perdoar, se o pai perdoar, ele está sendo um fraco, porque o filho vai fazer de novo. Agora, se o filho fez algo que foi realmente sem querer, ou até por querer na hora, por uma raiva, por uma emoção no momento, mas depois de fazer a merda, tipo, colocou a mão na cabeça e falou, puta merda, e se arrependeu, aí sim, o pai pode perdoar, porque o filho se arrependeu. Quando a pessoa se arrepende, ela própria vai se vigiar para não fazer aquilo de novo. Agora, se não há arrependimento, ela vai necessitar terceirizar isso, vai precisar de um vigilante para ver se ela vai ser honesta e não fazer de novo. Com medo de uma punição, e não porque ela própria sabe que aquilo é ruim. Entende? Aí beleza. Você mais pra frente ainda vai usar um exemplo horroroso, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui. Deus não ama todos, pois não salva todos, talvez nem aqueles que salvou, já que foram por condição. Não, Deus ama a todos, sem exceção, até Azazel e seus anjos, até Rei Léo. Ele ama a todos, todas as criaturas que ele criou, ele ama. E quiçá é possível que ele ame até as criaturas que não foi ele que trouxe a existência, que foi terceirizado pelos anjos caídos e os humanos, fazendo os híbridos. Quiçá. Mas a questão é, ele odeia o pecado, e ele precisa fazer justiça, porque se ele não for justo, simplesmente o pecado da rebelião deixa de ser pecado. Porque se ele dá motivos, por exemplo, sendo injustos, tipo, por exemplo, punindo um e não punindo o outro, que esteja no mesmo patamar, dois casos idênticos, como você vai dar, que são exemplos dicotômicos, mas dois casos idênticos, se ele julgar diferente, aí ele está sendo injusto, então os outros vão pegar e falar assim, por que eu vou ficar servindo? Ele é tirano, na verdade, ele não é justo. Então, se ele não fosse 100% justo, ele não seria 100% poderoso. Isso quer dizer que as próprias criaturas dele realmente poderiam ter êxito em tomar o poder. Agora, ele impor condições, e no caso, o arrependimento, obviamente, para que a pessoa odeie o pecado e fale, não quero mais cometer isso, eu cometi porque eu sou escravo do pecado, a minha natureza é pecadora. Isso é um ponto importante que você não leva em consideração. Você crendo ou não, você pode ler a Bíblia como um gibi, não tem problema.
O negócio é o seguinte, você tem que seguir fielmente a história. Você não pode querer dar uma de Disney aí, ou de Marvel querendo relançar conceitos, rever personagens. Não. Você tem que analisar a cosmologia ali. E a cosmologia hebraica é do quê? Havia um céu perfeito onde Deus criou os anjos. Houve o pecado original lá. Houve rebelião, luta, onde o arcanjo Miguel, isso você vai ver no fim da Bíblia, não em Gênesis, que foi mandado para fora. Foram expulsos. Depois se inicia-se Gênesis. Se você for pegar no original, que tem lá o Tohu Vabohu, no princípio estava a terra sem forma e vazia, era Tohu Vabohu, que ela sofreu juízo, ou seja, houve uma guerra, estava em um cenário caótico ali, destruído, entendeu? Se você for num cenário de guerra, é sem forma e vazio, não tem pessoas ali, não tem vida, só tem destruição. Antes teria prédios, etc, ou futuramente teria prédios, mas no momento ali em que está um cenário de guerra, está tudo destruído, é simplesmente um bagulho sem forma, entendeu? E aí se cria a terra, os novos céus, o Edim, é colocado o ser humano lá no Edim, depois a queda novamente, por conta da serpente precipitada, e aí a gente vem para a terra, e aí começa-se toda a genealogia após Adão. Caim e Abel mesmo não nasceram no Edim, que é outro plano. Ou seja, se você não levar em consideração, enquanto você está analisando como uma verdade todos os eventos canônicos da Bíblia, você vai ter uma interpretação irreal. Não estou falando que você tem que acreditar de fato, mas naquele momento que você está analisando, você tem que tomar como verdade. Por exemplo, se a gente olha para cima, a gente não está vendo o Éden aí. Beleza? Cadê o Edim lá em cima? Por exemplo, você não pode analisar a Terra como um planeta, porque Deus não diz que a Terra é um planeta, diz que é um reino. Os planetas são as estrelas errantes. A Terra, na cosmologia, é plana e fechada, entendeu? Com a parte de baixo e a parte de cima. Não é uma esfera, não é uma bola. Se você analisa como tá nos dizeres atuais do mundo, não vai se encaixar. Vai ficar peças soltas. E aí você vai falar, a Bíblia está errada. Mas não dá, porque simplesmente a Terra, eu afirmaria que é plana e que não é uma esfera como dizem. Ela é esférica, mas a gente está na parte interna e plana dela. Mas não tem como eu provar isso, assim como não tem provas de que a Terra é uma bola. Simplesmente existe afirmações e autoridade. Afirmações de autoridade, porque prova não tem nenhuma, não tem sequer uma prova desse planeta que dizem que a gente é. Não tem uma única imagem que mostre nitidamente a Terra. O James Webb pode apontar para outros planetas, mas para a Terra não, porque ela é super quente. Tem sempre algum problema que impossibilita provar diretamente a esfericidade da Terra, o giro da Terra, qualquer uma dessas paradas aí. Mas beleza, isso não é o ponto do vídeo. Se você não analisar, como é dito na Bíblia, você vai entrar em outras conclusões. Se você quer achar falhas na Torá, na Bíblia, beleza, encontra lá. Mas você não pode colocar em comparação a um mundo distópico aqui fora, para querer achar problemas nela. Você tem que achar problemas, contradições nela por si só. Porque se você abre ponto a comparações, aí você tem que escolher, ou você vai colocar a Bíblia embaixo dessas comparações, e aí no caso sempre vai pegar para o negativo da Bíblia, ou superior, e aí ela vai ganhar de todas. Para você colocar em paralelo, não tem como. A única forma de você ver todas as linhas possíveis em paralelo, na mesma base, é caso você use certas filosofias para padronizar isso. Se você pega os deuses nórdicos, os deuses egípcios, e coloca ali as impossibilidades racionais ali presentes. E você vê as impossibilidades na Bíblia, que não há, porque todos os milagres bíblicos são cientificamente possíveis, não violam as leis físicas, que foi criada pelo próprio Criador.
Mas já em outras lendas e contos, tem-se brechas que impossibilitam aquilo ser verdade da maneira que é dito. Pode ser que tenha erros ali de interpretação e que também sejam possíveis com as informações corretas, mas da maneira que são passadas, naturalmente são erradas. Aí você diz que Deus não tem uma condição para perdoar Davi, simplesmente perdoa. Não é bem assim não. Você diz que Deus amou Davi. Sim, tá. Desde o momento que Davi foi escolhido, Deus o amava. Ele diz lá, Deus o amou, Deus o amou. Beleza, enobreceu. Só que Davi era um ferrado, que nem você disse. Cometia pecados o tempo todo. Muitos pecados. Pecados explícitos que estavam ali, que era condenação. Como, por exemplo, no caso da Batseba. Só que o negócio é o seguinte, ele se arrependia, todo o coração também. Quando ele foi reprovado pelo profeta, que o profeta foi lá e fez aquela parábola do estrangeiro, da ovelhinha e tal, e falou, é você que é o pecador da história, porque você foi lá e matou o cara simplesmente para ficar com a mulher dele, ele se arrependeu. E ele ficou dias e dias jejuando, 7 dias se não me engano, quando o filho dele com a Batseba adoeceu. Deus o perdoou, mas manteve a condenação. Ele perdeu o filho com a Batseba. Agora você imagina a dor de saber que perdeu-se um filho que foi tirado por Deus por conta de um pecado seu, de uma adulteração. Mas o que poderia ser feito ali? Ela já estava viúva, eles já tinham um relacionamento, já tinham até tido um filho juntos. Tecnicamente, agora estaria-se lícito para manter o casamento. Então assim ficou. Deus perdoou, mas ele deixou de tirar a coisa. Ele, não, eu vou perdoar e vou devolver o seu filho aqui. Não, não fez. Ele perdoou e bola para frente. Mas a responsabilidade dos atos teve que cair sobre Davi. Ele não simplesmente perdoou. E de novo, assim como em Nínive, ele perdoou das ações terrenas ali, mas não no âmbito espiritual. Isso, o perdão em Nínive ali foi que não destruíram a cidade. Mas ele não disse lá, não, eu perdoei tanto que o pessoal que se arrependeu aí vai passar pela próxima vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O perdão concedido através do milagre do Messias não é na carne, mas sim no sangue, é no espírito. Tanto é que você, de todo jeito, mesmo que você seja salvo, você ainda sofre as punições dos seus pecados. Crer no Messias não quer dizer que você não vai ter pecados. Você vai ter perdão por eles. Porque simplesmente a gente não é capaz de adentrar os céus por conta própria. Nós somos pecadores. Mesmo que Deus resetasse, você se converteu hoje, tá, vou limpar tudo, tá, a partir de agora, você ainda vai pecar. Então você precisa de um sacrifício perfeito para poder pagar por aquilo lá. Porque se, beleza, eu vou te perdoar, mas eu preciso cobrar os pecados. Então eu vou te punir pelos seus pecados e aí você entra no céu. Não dá, porque o pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte. Então, se Deus matasse você, perdoado, você não conseguiria voltar à vida, assim como o Messias fez. Porque o Messias fez porque ele é o Deus Supremo, então ele venceu a morte. Nós não temos essa capacidade. Por isso que a punição não vai vir diretamente a gente. Foi para o Messias, foi direcionado para o Messias. Porque ele é capaz disso. Nós não. Ah, mas quem crê então é salvo, quem não crê não é salvo. Isso aí tá errado. Você pegou e deu exemplo do juiz que o filho é youtuber lá e tal. Comparação esdrúxula. Porque esse youtuber aí não tem poder nenhum. Agora o Messias, ele tem poder e domínio sobre a morte. Ele tem você tem que levar em consideração todas as características divinas. Onipotência, onisciência, onipresença, poder sobre o tempo, sobre o espaço, capacidade de destruição e criação total. Ele simplesmente pode desfazer todo o universo que ele criou e começar do zero, como ele pode voltar no tempo, modificar, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Só que ele próprio definiu leis que suprimem o seu poder e a sua atuação. Porque ele pode fazer simplesmente qualquer coisa. Só que dentro das possibilidades físicas que ele próprio criou, há elementos que podem fazer que a gente quebre aquelas barreiras. Por exemplo, o homem não pode voar, mas ele vai lá e constrói um avião e voa. Entendeu? A gente tem uma limitação física, a gente com tecnologia vai lá e quebra ela.
Então, tem esses rigores. Ah, só porque eu sigo o seu filho, então o juiz vai passar pano pra mim. O outro não conhece. Não, não são dois casos iguais. Primeiro, ele precisa se arrepender. Se ele não conhece o Messias, o arrependimento no coração dele é o suficiente. Mas se ele conhece, se ele ouviu a palavra e se ele simplesmente pegou falando, não acredito, igual você está falando, não acredito no poder dele, como os judeus, por exemplo, fizeram. Não, isso aí não é o Messias, não. Esse cara aí é só um borocochô. O que acontece? Você recebe o perdão, mas os seus pecados precisam ser pagos. Se você não acredita naquele que é o único que pode receber os seus pecados e não morrer, né, superar a vida, para que você então entre no céu puro, quem que vai receber esses poderes? Não acredito no Messias. Ele fala, não, beleza, então eu vou te perdoar, mas eu preciso cobrar esses pecados aqui, ó. Você roubou, você matou, você fez aquilo, você se arrependeu, beleza, mas você precisa ser punido por eles. E aí? Então vai no seu lombo? Aí beleza. A pessoa fala, não, então manda aqui, não precisa mandar nas costas do Messias não, manda na minha. E ele morre. Ou seja, não tem como existir o perdão sem os sacrifícios do Messias também. O perdão precisa do arrependimento e precisa do sacrifício do Messias, porque é uma questão física ali, é uma questão que simplesmente nós, criados, nós temos apenas uma pequena fração do Espírito Santo, que, literalmente, vamos colocar em redes físicas, é como se tivesse um único átomo no seu corpo, que é o Espírito Santo. E que caso viesse o fogo divino consumir os seus pecados, o resto todo é pecado. Só vai sobrar aquilo lá. E aí volta para a essência primária. Você, a sua natureza pecaminosa, se acabou. Então você precisa de algo superior a você para receber isso. Não é porque ele é um ditador. É porque simplesmente é uma lógica incumbida. Não tem como ele perdoar e não cobrar a justiça ali. Porque o que acontece? Rei Léo é o acusador, Satanás é o acusador, é isso que o nome dele quer dizer. Então ele vai simplesmente acusar o Criador, porque ele acusa a gente, nós somos os pecadores. Quando houve a primeira queda no céu lá, o terço, ele caiu apontando o dedo, falando, aquele povo lá que cruzou os braços, que no caso somos nós, também tem que morrer, porque na Torá que havia nos céus, a lei que já tinha para os anjos, dizia isso. Basicamente, né, amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que você cruzou os braços, você fala, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, você já está do lado errado. Porque o que acontece? Você precisa lutar por Deus. Se você morrer em nome dele, você ganha a vida eterna. Mas ter coragem para isso, você tem que acreditar bastante. Falar, porra, eu vou numa batalha ali que eu sei que eu vou morrer, Davi versus Golias. Mas eu acredito que se eu fracassar em derrotá-lo, mas pelo sacrifício que eu estou fazendo de perder a minha vida ali em nome do Deus vivo, ele tem poder para me trazer de volta dos mortos. Ele faz o osso tornar carne e tendão. Então, esse é um extra. Esse é um extra. Não é só porque, eu conheço, que nem você deu exemplo, faz ajuda, eu gosto muito dele, pede para ele levar para mim. Não. Se você tivesse dado exemplo, quando ele chegou lá e falou assim, olha, eu tô arrependido do que eu fiz, o seu filho posta muito vídeo aí falando sobre isso, então não pode chamar ele para me dar uma forcinha e tal, apelar para mim em meu nome, é uma coisa. Aí você estaria fazendo uma pequena comparação parecida com o caso do Messias. Mas não é simplesmente, eu conheço, então ele vai me liberar. Não é assim. E o outro lá não mostrou arrependimento nenhum. Ou seja, se não tem arrependimento e não tem crença no Messias, é óbvio que não vai ser salvo. Mas ele foi mandado num país muito pequeno, etc, irrelevante. Olha só. É dito no Evangelho que vai ser pregado para toda criatura. Cara, até as plantas, até os animais ouvem sobre o Messias. Você que não acredita nele, escuta sobre o Messias. Agora, se você acredita ou não, aí é com você. Lá na China, que é proibido a Bíblia, o pessoal conhece a mensagem do evangélico, o básico, o nome do Messias é conhecido em todo o mundo. Você pode dizer que não acredita na Bíblia e no Messias, mas a gente está aqui agora, 2000 anos depois, discutindo sobre ele. Ou seja, é um cara famoso, ele é conhecido. E para aqueles que viveram antes dele, ele durante os 3 dias de remissão, ele desceu na mansão dos mortos e pregou a todas as criaturas que já tinham morrido ali, sem conhecer ele. Para você não dizer que é injusto, que até então não sabia. Porque até então não era revelado a vida
futura. Os sacrifícios que os judeus faziam no templo, para a remissão dos seus pecados ali, eram para não serem punidos em carne ali, para terem conquistas, para terem escravos, para não serem escravos, para não terem doenças, para esse tipo de coisa. Não eram sacrifícios para livrar a sua alma dos pecados e poder entrar no reino dos céus. Até mesmo porque isso não seria possível. E por isso, justamente, as pombinhas, os bezerros, ovelhas que eram sacrificados. Porque qual que é a ideia do sacrifício? É você matar alguém que é inocente. Se você pega, você tem super amor a uma cabritinha, vamos supor que você ganhou quando você tem 5 anos lá, um filhotinho, você criou na mamadeira, que era enjeitado, você é super dócil. Aí você pega e, sei lá, xinga sua mãe. Aí sua mãe fala, então beleza, agora eu vou matar a sua cabritinha ali como punição também. Você vai ter que trazer ela aqui, eu vou matar e nós vamos comer ela. Imagina o quão horroroso isso é para criança. É muito pior do que ela levar uns tabef e depois ela vai esquecer. Depois que ela parar de chorar, ela volta a brincar. Agora, a cabritinha dela fala, porra, eu criei ela na mamadeira. Então vai pesar mais. Fala assim, porra, e a cabritinha não tinha nada a ver, foi eu que fiz o errado. Essa é a ideia, porque o Messias não tem nada a ver com nossos pecados. Por que ele vai morrer pela gente? A gente que pegou? Os malandros matam até um da coisa pra poder... O cara sentia a dor, o cara que deve pra ele. Sim, exatamente, como meu pai tá falando ali. Muitos bandidos usam isso. Para chegar até o alvo que eles querem machucar, eles atacam alguém da família. Por quê? Porque você pegando alguém que não tem relação com aquele caso, com aquele crime, com aquele pecado, vai ser maior. O baque vai ser maior. Porque fala assim, porra, eu precisava. Ou seja, leva ao arrependimento. O problema é que depois que se tornou comum, depois de Moisés, os sacrifícios, eles perderam o real significado. As pessoas simplesmente levavam seus bandos ali, tanto é que o Messias brigou com o pessoal no templo porque estavam lá vendendo animais, para quem não tinha conseguido um animal a tempo ali, para levar para batalha, porque é algo mágico. Vai lá, mata, os levitas assam e já era, acabou. Não é assim, não é uma simples morte, a Deus dará. Era um espelhamento do que viria a ser futuro, sacrifício perfeito. Os animais não tinham de fato poder para anular os pecados. Tanto é que o que acontecia é que por conta do sangue derramado, o sangue inocente derramado, o Criador mantinha a mão para não dar a punição que o povo estava merecendo por seus pecados. E quando o Messias foi até a mansão dos mortos, ele explicou isso pro pessoal, e aqueles que se arrependeram e falaram, não, então se você era o sacrifício perfeito, era o sacrifício que precisava, agora eu entendi, quero ser salvo. Foi salvo. E aqueles que debocharam, estão lá no seio de Abraão ainda se lascando. Isso vale para nós hoje, entendeu? O sacrifício, o poder não estava nos animais, estava no exemplo que é dado. Diferente do Messias. No Messias, o exemplo é o necessário para levar a gente à conversão, mas o ato em si dele é que tem o poder, porque nós, se a gente recebesse, fosse ser punido para depois entrar no céu, fosse passar por uma purificação, a gente morreria, a gente não teria poder suficiente para vencer a morte. O Messias tem, e por ele ter sofrido por nós, ele pode dar esse poder. E ele vai dar para qualquer um? É óbvio que não, é claro que ele vai condicionar isso a quem se arrepende e crê nele. Porque se a pessoa não se arrepende, ela vai voltar para o céu para quê? Para continuar fazendo pecado? Se a pessoa não crê nele, em quem que ela vai se apoiar? Quem que vai receber a punição pelos pecados dela, para depois ela entrar no céu? Não, primeiro me bate, cobra os meus pecados, depois eu entro no céu. Não vai entrar, porque não vai resistir. É uma necessidade física e espiritual. É uma lógica. Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada aqui. É basicamente isso, cara. Então, tipo assim, você diz que o Deus, ele tem corrupções, tem contradições, tem erros ali, mas o que eu vejo é só a sua linha de raciocínio que é baixa. Porque se você pegar e simplesmente fazer você quer levar a Bíblia a sério, sem levar ela a sério, já que você não acredita, transforma ela num gibi, cara. Pega, principalmente, como uma prévia de punição, vai lá, começa de Gênesis até Apocalipse. Muito crente diz que você tem que começar pelo Novo Testamento para depois o Velho. Mentira. Não foi escrito primeiro o Velho, foi escrito primeiro o Novo. Bando de idiota. Mas o negócio é o seguinte.
no lugar de genealogias lá, que é chato pra cacete, então, vai lá, faz um desenhozinho qualquer, pega um desenho na internet, dane-se pra ser cada personagem. Monta uma ficha para cada um. Ó, esse aqui é pai de tal, filho de tal, tem tal poderes, fez tal coisas. Jó que brigou, Israel que brigou, Jacó, isso, brigou, tal. Faz tudo lá. E faz uma ficha especial para Deus. Todos os poderes que são ligados a ele. Todos os feitos que são dados a ele ali. E aí depois você volta a ler a Bíblia e aí vê se tem alguma contradição. Você fala, ih, tem um erro aqui que eu tô achando. Aí você vai lá e checa. Ah não, mas os poderes de Deus permitem isso mesmo. Ah não, na visão de Deus permite isso mesmo. E aí você vai ver que não tem erro. E se você quer saber, cara, tem formas de prever e provar a Deus. Entendeu? Deus mesmo, na passagem da bola de lã, ele... Hã? E do mar vermelho também. Não, mas aí não tem como provar, mas é na passagem da bola de lã. Como que é o nome do nosso vizinho ali de frente? Oswaldo. Oswaldo. Eu acho que era esse o nome do personagem, eu não me lembro agora o nome do profeta lá. Ele provou a Deus. Ele fez uma bola de lã, levou pro pasto e falou que queria que molhasse a bola de lã, mas não molhasse o pasto com sereno, para ele saber se era o que Deus queria ali e tal. Ele no outro dia acordou, tava lá o bolo de lã todo molhado e ao redor tudo seco. Aí ele falou, não, mas pode ser que tenha alguma coisa pode ter acontecido de errado, vou fazer de novo para ter certeza. Só que agora eu quero o contrário, eu quero que todo o campo esteja molhado e a bola de lã seca. No outro dia quando ele chegou, tava tudo um brejo, o pasto todo um brejo e o bolo de lã flutuando na água sem molhar. Ele viu que era milagre, ou seja, dá para você provar a Deus. Tem como você provar a Deus. E geralmente parece que ele escuta mais aqueles que não crê nele, que é justamente para dar uma prova fiel. Mas e tem, cara, várias fórmulas, entendeu? Inclusive não diretamente, não provando diretamente a Deus, mas por exemplo, como eu fiz, estudando as veias da mão esquerda e praticando os rituais e vendo ali, né? Quando você olha para a entidade, você vê que ela tá ali e que o bagulho é real. Você pode fazer, tem efeitos místicos e que você pode dar explicações científicas, mas isso não tira a validade espiritual dela, porque todo o evento paranormal, ele não quebra as leis físicas. Você pode não entender a mecânica por trás dele, mas o efeito físico é real. Você pode, se você estudar ele cientificamente, você ter explicações, como por exemplo os Red Sprites. Os Red Sprites são os raios vermelhos na alta atmosfera, blá 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 e tal. Tá, você tá fazendo a descrição físico-química dele ali, mas não deixa não dispareia ele das relações. Olha só, quando o mundo está passando por um cataclisma, quando está prestes a acontecer um cataclisma, os Red Sprites aparecem. Se dizia isso 5 anos atrás, antes desse avanço, antes das coisas ficarem ruins desse jeito. Ah não, isso é loucura, teoria da conspiração. Mais Red Sprites sendo falhados, mais problemas, tanto humanos, guerras, doenças, quanto fenômenos naturais. E você pode tentar desassociar isso. Ou pegar um milagre, a pessoa estava com câncer, estado terminal, mas sem fazer quimioterapia, nem tratamento, nem nada, ela rogou, pediu, foi curada. Aí você pode pegar e falar, não, mas isso não foi um milagre. Isso aqui, ó, se a gente analisar medicinalmente, pode ser que o corpo dela tenha liberado tal estímulo, que aí fez o câncer voltar para trás, etc. Uma explicação cabulosa para tentar invalidar o milagre. E sim, você pode pegar e achar ali um monte de dados, gráficos hormonais, hábitos, um monte de coisas que você pode querer utilizar como um padrão levando à cura. E não que simplesmente foi lá e foi retirado. Porque o milagre não é isso, não é um truque de mágica. Ele necessita de um efeito físico para acontecer. Como, por exemplo, a transformação de água em vinho. É algo que dá para fazer em laboratório. Isso retira a possibilidade do milagre? Não. Não o que tornou milagre. Tornou milagre Deus fazer aquilo ali com sua própria vontade. Você pode pegar e produzir em laboratório. Alquimia, química. Entendeu? É possível. Mas o que houve ali? Se você pegar a explicação física, olha só. Água mineral ali, H2O. Os minerais que tinham ali no solo, adverso, onde estava misturado aquela água, com os bacios e tal, porque era água comum. Tinham várias coisas diferentes no meio. Mudou-se a organização química dela ali para gerar os açúcares, os carboidratos presentes no vinho e o pessoal tomar o álcool, né, o etanol ali e tudo mais. Tá, houve um processo químico físico ali. Não é um simples truque mágico. Ele convergiu a matéria. Ele transmutou aquilo dali.
O milagre está em ele ter poder para modificar a matéria com a sua livre vontade. Enquanto a gente precisa de uma série de mecanismos para fazer igual. Entendeu? Os milagres têm sim uma resposta física. Não é algo que simplesmente acontece do nada. Por exemplo, os profetas que viajaram no tempo têm uma explicação física. E a gente, com a permissão de Deus, poderia até fazer o mesmo, ficar viajando no tempo e etc. Mas ele restringiu isso ao poder dele, à autoridade dele, ok? Mas não é que, como é que pode, cara, né? Isso aí do nada vai voltar no tempo, não. Você pode fazer isso da maneira orgânica, ou seja, o poder divino simplesmente que controla o passado, presente, futuro, tempo e espaço, levou os profetas para locais diferentes, na vista da transfiguração. Ou você pode fazer isso de uma maneira com engenharia, produzindo uma tal máquina do tempo, etc. Se você souber tudo que rege o tempo e o espaço, todas as informações, claro que a gente não tem capacidade intelectual para isso, mas fisicamente é possível, entendeu? Não, você está viajando demais, falando de viagem no tempo. Cara, é possível. Tanto é que, por exemplo, caminhar sobre as águas, não dá. Escrever sobre as águas, escrever na água, dá? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Estava até conversando com um amigo meu de ontem para hoje sobre isso. Cientistas descobriram como escrever na água. Dura pouco tempo, etc, etc. Mas tá lá. Uma caneta que com 5 microns que modifica o pH da água ali temporariamente. Então dá para você ver que forma-se desenhos na água. E é simplesmente água. A tinta é a própria água. Só que tem uma parte não escrita que o pH está X e outra onde a caneta passou que o pH está Y, onde tem uma oposição ali por conta do pH diferente, a energização da onde a caneta passou é diferente, então fica-se ali o desenho. Usando a mesma lógica física, é possível caminhar sobre as águas. Com um equipamento correto, etc., você pode pegar e simplesmente fazer um objeto hidrofóbico que vai te fazer ficar sobre as águas e vai te permitir caminhar sobre as águas. A diferença é que o Messias fez isso com o seu próprio poder. Ele não precisou de um mecanismo forjado para isso. Ele simplesmente tem o poder dentro dele. Ele não viola nenhuma lei física por isso. Ele simplesmente, se ali ele usou diamagnetismo, eletromagnetismo, antigravidade, se ele usou qualquer explicação físico-química, isso não tira a possibilidade do milagre. Isso explica, mas isso também não tira o poder do milagre, porque eu já vi muitas explicações sobre milagres da Bíblia em que querem tirar o místico dali. Não, olha só, tem uma explicação lógica, cara, uma explicação lógica. Como se a explicação lógica tirasse o poder de Deus. Não tira. É o mesmo fato. Você pode pegar e usar a linguagem que você quiser. Você pode usar uma linguagem com arcabouço científico, ou filosófico, ou artístico, tanto faz. Linguagem infantil, linguagem intelectual, linguagem caipira, tanto faz. Vai dar na mesma coisa. O fato está lá. E tudo que é descrito na Bíblia é fato. É fato comprovável. Alguns não são comprovados, mas todos são comprováveis. Agora, se não comprovam, aí é incapacidade de cada um que tente. Mas esses pontos aqui e muitos outros, a gente poderia ficar discutindo sobre com horas, entendeu? Na verdade, ultimamente eu não tenho mais a capacidade intelectual e a gana espiritual, digamos assim, para esses debates, como eu tinha 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu tinha, logo quando eu me converti, eu tinha sapiência dos rituais de ocultismo e etc. Então eu tinha uma capacidade maior para diálogo nesses termos, exemplos práticos, né? Porque quando eu estudava magia eu tive que aprender muita física, muita química, e que caiu em desuso porque, enfim, eu não virei um super magista. Eu fiz o que eu pude ali com o que eu encontrava, com os materiais que eu encontrava, fiz engenharia reversa nos rituais para poder funcionarem, porque ritual nenhum que você vai encontrar na internet vai funcionar, porque eles estão todos quebrados. A única forma é você fazer engenharia reversa, ver onde está quebrado, onde que eles mentiram no ritual, e você pegar com experiência, com conhecimento de outras coisas, ir lá e remontar ele da maneira correta para ele funcionar.
eu consegui fazer invocações, entendeu? Eu entendi a diferença de uma invocação de um anjo caído de um demônio, por exemplo, que é o que eu estava explicando para um amigo meu antes de eu gravar esse vídeo. Para invocar um anjo caído não é simples, precisa de tempo correto, local correto, objetos específicos. É difícil pra cacete, ou seja, basicamente quem vai fazer isso é quem tá determinado que vai fazer isso para algum propósito muito maior, não é simplesmente por uma brincadeirinha. Agora no demônio você consegue invocar com poucos ou até mesmo nenhum artifício místico, digamos assim, básico. Tanto é que as pessoas atraem demônios todos os dias com seus atos e falácias, mas na questão de invocar literalmente uma entidade ali que vai estar seu poder naquele momento. Eu já fiz isso, mais de uma vez. E você pode não acreditar em mim, achar que eu sou maluco, que eu sou um drogado e tal. Beleza, cara, pode ser. Mas eu fiz testes externos a mim, mexer objetos, etc., dar ordens específicas e pequenas que eu não poderia fazer aquilo... mesmo que eu estivesse surtado, imaginando aquilo, para ter certeza. E fazendo isso, que eu vi, falei, porra, simplesmente por sentir a sensação que aquilo passa para si, fala, não, isso não é bom. Se eu estou indo contrário ao Criador e eu cheguei numa coisa que é ruim, então obviamente o Criador é bom. E mesmo assim, eu ainda fiquei batendo de frente, eu não acreditei ali de primeira, não. Eu ainda fiquei meses e meses indo para outras linhas teológicas, porque eu simplesmente brigava com Deus. Falava, pô, minha vida é muito ruim. E pensando agora, hoje em dia minha vida é muito pior do que naquela época. Naquela época lá eu tinha que estar dando graças ao Criador, porque minha vida era maravilhosa. E aí eu me revoltei. Depois eu comecei a fazer magia, não melhorou, mas eu aprendi outras coisas. Depois eu me converti de novo. Aí minha vida estava normal. Aí em algum momento parecia estar excelente. E agora está pior do que nunca. Mas a diferença é que eu amadureci e eu não vou mais jogar a culpa pro Criador. Porque eu entendi que eu sou um pecador. A culpa da minha vida ser ruim é minha. Pelas minhas atitudes. É claro que eu rogo ao Criador para que me transforme. Porque eu não quero ter as atitudes que eu tenho. Eu sou escravo do pecado. Eu tomo atitudes que eu não queria. Mas parece que eu não quero... Que eu não deixo de querer tanto assim. Porque eu não deixo de fazê-los. Mas é muito mais fácil ser entregue ao pecado. Tanto é que nesse próprio João aqui, no João 1, se você ler lá, fala sobre a entrega as entregas ao pecado. Como está aqui no 20. Ó, pois todo aquele que... João 3, 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. De fato, aquele que é verdadeiramente mal, ele não vai se aproximar do que é bom, das coisas do Criador, porque quando ser colocado em comparação, se uma pessoa ruim vai no discurso de outra pessoa ruim que está passando a ser bom, dá para ela disputar. E vão sair no empate, porque ambos são ruins. Agora, se ela for perto de alguém que é verdadeiramente bom, até outras pessoas que são pecadoras, não que são más, mas que são pecadoras, vão conseguir ver. Quando um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro profeta aparece, todos conseguem perceber. Por isso que Silas Malafaia, ou qualquer um desses pastorzinhos de boutique aí, que você usar de exemplo nos seus vídeos de um mau cristão, é bobagem. Porque eles nitidamente, até uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê, sabe, concordam que eles são pessoas ruins, que não seguem o evangelho. Só pessoas que são de fato ancéfalas para seguir essas pessoas. Tanto é que as igrejas deles estão lotadas e a conta deles, até certo tempo atrás, estava muito bem, diga-se de passagem. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja que suas obras são realizadas em Deus. Porque o negócio é o seguinte, cara. O que é bom é definido pelo Criador. E não tem como você fazer nada de bom sem o Criador. Nada. Tipo assim, se você é deixado sozinho pelo Criador, tudo que você vai fazer é ruim, basicamente, porque o que é bom está vinculado ao Criador. Se ele não está vinculado a você, você não tem nada de bom.
É simples, é simples, é simples, é simples, é simples. A nossa natureza é o pecado. A gente naturalmente não tem uma única pessoa, aquém do Messias, que não fez coisas erradas. E não é a gente que determina o que é certo e errado, porque se você pegar em países, tem diferentes culturas e coisas que em um país é crime, em outro não é, em países que uma coisa é bem vista, em outro não, e etc. O que pode ser narrado, o único que pode narrar o que é certo, errado, bom e mal, é o próprio Criador, que ele está acima disso tudo. Então ele define. E perante as definições dele, o que ele definiu ser bom ou ruim, aí você pega e tá, perante o que ele determinou, eu sou ruim. Aí você pega e fala, tem tal e tal coisa que eu fiz de bom. Não foi você. Porque a sua natureza é pecadora. Você só vai fazer coisa ruim. Você, de seu mérito, o que for ver que tem mérito seu, é só coisa ruim. Só coisa ruim. O que tem de bom nas suas obras é graças a Deus, que pelo Espírito Santo tocou e te usou para fazer alguma obra. Por isso, quando você tem muitas obras boas, quando você vive pelo Espírito Santo, está o tempo todo tocando, você vai ir para a luz, você vai ir para a verdade, você vai chegar ao Messias, e essas coisas vão ser evidenciadas para a glória do Criador. Não tem absolutamente nada que um ser humano faça por si só, sem o auxílio de Deus, que vai ser bom. Porque você pode achar que Deus é mal por isso, mas é um fator ali, é um fator que é necessário para a conta. Tudo que é bom está no Criador. Se você sai fora, não importa o ato que você... eu doei, eu fiz milhões, doei tudo para caridade e tal. Não importa o que você vai fazer, porque aquilo por si só não é bom. Só é bom se o dedo do Criador estiver no meio. Por exemplo, o George Soros, o caralho, eles têm um monte de ONG que, se você parar para ver, são ótimas, ajudam a África, ajudam aos órfãos, mas eles são maus. Então, as obras deles são maus. Mesmo que aparentam ser boas. E outras pessoas, às vezes você vai olhar, ditadores ou isso, aquilo, outros, o próprio povo hebreu, destruiu cidades, matou outras pessoas, etc. Olha como que isso é ruim. Peraí, mas no parâmetro de quem? De quem realmente pode, do Criador, não era ruim. É bom, porque está com ele. Eu sei que parece confuso e que você pode simplesmente falar, porra, isso não faz sentido, lógico, mas cara, faz. Se você parar para tirar os seus preconceitos, eu não sou contra preconceitos, eu sou super a favor de preconceitos, isso salva a gente, na verdade. Mas se você fazer o exercício de retirar os seus preconceitos e entender a dinâmica celestial proposta nas religiões monoteístas, o poder enrustido no Criador, que você compara ele com a gente com ele, como se estivessem em pé de igualdade. Ele disse, vós sois deuses, mas é que nem eu falei, se você tiver um átomo de Espírito Santo, todo o resto do seu corpo é impuro. Então não tem como você comparar, porque está muito... Simplesmente não tem comparação, né? Nem que está muito longe, não tem comparação. A gente se assemelha a ele. A gente tem a forma que ele escolheu para a gente e a forma que ele escolheu para si. Os anjos não têm essa aparência, entendeu? A forma aqui, ó, 2 braços, perna, cabeça aqui, ó, 2 olhos, nariz, boca, entendeu? Essa forma humanoide é a forma de Deus, literalmente. Ele tem uma forma humanoide. Mas, fora isso, em questões de virtudes, o ser humano é incomparável a Deus. O Criador está muito acima. Nada se compara a ele. O mais próximo dele é o Cristo, que tem a nossa forma, a nossa semelhança. Mas, e por isso os anjos caídos nos invejam tanto. Que eles são bem feios comparado a gente. Se a gente olhar pela ótica humana, os anjos são feios pra cacete. Mas é isso, cara. Eu não preciso te conhecer para saber que você é um pecador. E pecado é a quebra da lei. Pecado não é o certo ou errado. Pecado é a quebra da lei. E mesmo que a pessoa não seja cristã, ela quebrou a lei. E não só no cristianismo. Em várias outras religiões tem os seus preceitos, os seus pecados. Entendeu? Que se você, por exemplo, na Índia, se você comer uma vaca, você fazer um churrasquinho de domingo pra gente aqui é normal, pros hebreus também é normal, você vai estar cometendo um pecado, porque segundo o rito sagrado deles, não pode. É um crime. É isso. Pecado é um crime perante a lei, é a quebra da lei. Mas é isso, cara. Não é que eu não gosto de você, entendeu? Só porque tem hora que você, nos seus vídeos,
fala muita bobagem, entendeu? E em alguns outros falam coisas muito boas. Isso me dá raiva, porque o que acontece? Uma pessoa que tem uma fé pequena ou que é genuinamente idiota pode ficar confuso com a parte ruim ouvindo você. Claro que quem realmente estuda a Torá, quem tem uma fé forte, vai ver os seus vídeos e ou vai dar risada ou só vai ficar com raiva de você, mas não vai afetar a fé e provavelmente vai até aumentar, vendo a sua ignorância e agradecendo ao Criador por não ser tão ignorante quanto você. Só que para as pessoas fracas ou para as pessoas que já estão no meio do caminho, são agnósticas ou coisa parecida, isso reforça. E é por isso que eu não entendo você não acreditar e bater tanto de frente, sendo que não tem erro na Bíblia que venha a ter um problema social. Você combater os falsos cristãos, beleza, porque eles de fato estão agindo perante a sociedade, mas a Bíblia em si é só um livro, fechado não vale nada. E ele não é implementado na sociedade para você ver ele como um problema. Se a sociedade seguisse a Bíblia e tivesse como está, com todos os problemas, aí ok, você ia poder me falar, olha, a gente segue esse livro e não acontece nada de bom. A sociedade continua degringolando. Só que o negócio é o seguinte, há 150 anos atrás as pessoas seguiam mais a Bíblia ou menos? Em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Mais, né? Tanto é que há 300 anos atrás as pessoas aprendiam a ler com a Bíblia. E agora você me diz aí, sexualidade, política, crimes, saúde, agressividade, tá melhor ou tá pior? Quanto mais as pessoas se afastam da verdadeira mensagem do Evangelho, pior a sociedade fica. Então, mesmo que Deus fosse uma enganação, a gente tem que concordar que a Bíblia é, sim, prática e funcional. Entendeu? Se a gente praticasse ela, por exemplo, robô, vai lá, paga dobrado. Funciona. Se adulterou, apedreja, não teríamos divórcio, não teríamos traição. Olha o tanto que a gente tem. Simplesmente, hoje em dia, se a pessoa trair a outra, ela é recompensada pelo Estado. Você vai dizer que isso é um ponto a mais? É melhor do que a da Bíblia? Ah, mas é muito grave. Não quer dizer que vai matar as pessoas. Não, que vai apedrejar. Só se ela fizer isso. Então é só não fazer que não vai ter. Ah, mas então não casa. Se as pessoas não ficassem como pessoas fora. O problema é que a gente não segue a Bíblia. Pouquíssimas. Se tiver, olha, nos 200 e poucos milhões de pessoas que tem no Brasil, se tiver mais de 1000 que segue a Torá, é muito. A gente não pode seguir a Bíblia. Simplesmente se a gente fizer o que está sendo mandado ali, a gente vai ser preso e morto. O que na verdade deveria acontecer. De novo, se essa fosse a desculpa para os cristãos, se os cristãos fossem cristãos verdadeiros, e falar, mas a gente não pode seguir a Bíblia como a gente gostaria. Simples, vai lá e segue, porque Deus falou que vocês iam morrer em nome dele. Então vai lá e morre, faz isso, porque a gente só vai começar a morrer em nome do Criador quando a gente começar a seguir a lei dele. E novamente se cumpre tudo que está nas Escrituras. Tudo que é dito lá aconteceu. E aí você quer dizer que é inventado, que é falso ou que tem erro, mano? Para, cara, pra mim isso não entra na minha cabeça. Eu queria trocar umas ideias contigo, tá ligado? Fazer uma chamada aí de umas 2, 3 horas, jogar bastante conversa fora, mano. E eu acho que ia ser proveitoso. Eu gosto desse atrito, porque eu já fui assim. Na verdade, já fui muito pior que você, cara. Eu chamei Deus pra porrada, eu já xinguei ele. Eu já pratiquei magia, como eu te falei. Eu zoava com os meus amigos, entendeu? E de fato, eu falava, porra, cara, eu tô aqui, ó, tô zoando, às vezes eu brincava que eu tava sapateando no nome de Deus. Não acontecia nada. Eu falava, ó, vamos ver o raio cair na minha cabeça. Não caía. Eu falava, viu, Deus não existe, não presta pra nada. É um bosta, porque se fosse fodão mesmo, ele tinha mandado o raio aqui. Não precisava nem me matar, mandava o raio só pra assustar mesmo. E aí? Não. Porque não é assim que se prova a Deus. Isso daí é atentar a Deus. Mas provar a Deus é em outras maneiras e funciona. Funciona. Eu hoje me sinto
a bastarda de Deus, mas eu continuo crendo nele. Eu sinto como se ele tivesse me abandonado, como se ele não me amasse, mas nem por isso eu vou virar casaca e vou incitar as pessoas a odiar ele. Na verdade, eu acredito que você que está ouvindo talvez tenha mais chances de ser ouvido por ele do que eu. Eu sei que ele escuta, mas ele me parece não dar ouvidos às minhas orações. Mas aí é com ele. Vou continuar pregando o nome dele mesmo que eu vá para o inferno. Porque se alguém for salvo pela minha pregação, alguém se aproximar do Messias pela minha salvação, mesmo que eu não seja salvo, tá ótimo. Tá ligado? Vai ter mais espaço no inferno. Melhor. Agora, se eu tiver errado, ótimo, tá ligado? Tomara que eu esteja errado e que Deus esteja falando, não, você tá sofrendo só porque eu quero, mas depois você vai ser recompensado. Não tem problema não. Não tem problema. Ele sabe mais e mesmo que simplesmente ele queira me destruir, simplesmente dane. Ele tem poder para isso. Ele me criou. A partir do momento que ele quiser me chamar de volta para dentro dele e acabar com a minha existência, ele tem o direito, ele que me criou. E quanto a, eu não pedi para isso, bom, todo mundo que está aqui nessa terra implorou para estar aqui, porque antes a gente estava lá no céu e a gente ia ser jogado no inferno junto com Satanás. E a gente rezou e implorou para estar aqui. Você pode não se lembrar, porque a gente tomou da taça do esquecimento. Mas lá no juízo, a hora que você morrer, que você acordar do outro lado, você vai lembrar de tudo que você viveu nessa vida aqui e no céu. Aí você vai falar, puta merda, velho, eu pedi tanto pra voltar lá que eu ia fazer diferente e fiz tudo a mesma bosta, ainda briguei contra Deus, puta merda, eu tô fudido. Então, antes que isso aconteça, peça revelações ao Criador. Eu sei que você ora pro Criador. Você dá um de muito louco, eu não acredito, mas você ora ao Criador. Eu sei disso. Eu sei disso, não é que eu tô achando, eu sei disso, você ora pro Criador. E você quer a resposta. No final das contas, você está fazendo isso provavelmente buscando a resposta. Mas você está fazendo as perguntas erradas, cara. Se você quer se achegar ao Criador, faz diferente, cara. Talvez tudo que eu fale de conselhos para as pessoas, às vezes eu percebo que serve para mim. E eu não sigo. Mas seja diferente de mim, seja melhor do que eu. Faça as coisas que devem ser feitas. Por exemplo, não faça isso. Isso aqui não está enobrecendo a minha alma. Eu estou sujando o templo do Criador. Como que eu quero que ele habite em mim se está tudo sujo? E mesmo assim eu estou aqui fazendo. Eu estou ciente. E é por isso que eu acho que eu vou ser condenado. Porque eu sou consciente dos meus pecados e assim mesmo eu continuo cometendo eles. É como se eu aceitasse o pecado dentro de mim. Eu não queria. Mas assim eu faço. Então, cara, se você de fato estudasse, analisasse as escrituras mais corretamente, mesmo, não estou falando que você precisava crer ou ser um crente, mas se você analisasse honestamente e corretamente, se você tivesse uma análise correta das escrituras, o seu discurso seria diferente. Porque se você comparasse corretamente outras religiões, analisasse a história, seguisse a linha de raciocínio da cosmologia antiga e hebraica, você ia perceber isso. Por exemplo, você não vai fazer isso, mas eu diria para você maratonar os vídeos do canal Exu. Isso é para todo mundo. É muito vídeo. São anos postando vídeo ali. E é de difícil entendimento porque ele tem problemas na fala. Eu acho que eu sou pior, mesmo não tendo caído um raio na minha cabeça, igual aconteceu com a do carinha daquele canal. Mas, às vezes parece que ele tá repetindo muitas coisas. Em vários vídeos você vê sendo repetida a mesma coisa e fica, eu quero mais. Ainda mais quando você já não se interessa por isso, vai ser meio difícil. Mas esforce-se para entender aquela cosmologia ali.
Aí você vai entender, você pode continuar não crendo, mas você vai entender, ah, então a história é assim, cara, o anime é assim que se passa, essa é a história. Agora, ou não faz isso também não, continua aí ferrado. Mas se você não entender a cosmologia, os mapas... E cara, se você assistiu do canal Yeshua, pega e reproduz os estudos dele na tua casa. Faz isso daí, cara. Se você quer ser honesto pra internet, faz isso aí. Eu te desafio, tá ligado? Eu te desafio. Estudar tudo ali e depois você vai refutando. Se você quiser refutar aí no seu canal. Mas primeiro você tem que estudar ele. Ou você simplesmente assiste todos os vídeos com muita atenção, ou você assiste com muita atenção e faz um estudo paralelo, confrontando as coisas que estão ali. Vai nos livros de história, vai nos livros de geografia, astronomia, astrologia, tá ligado? Vai nas histórias das outras tribos, entendeu? Em nações pelo mundo, e vai comparando o que ele diz. E vê se não bate com o que está acontecendo hoje. Aí você só precisa pegar aí nas manchetes de jornal. Você vai falar assim, puta merda, mano, a Bíblia é verdade, velho. E aí você vai vir aqui no seu canal fazer uma live falando, pessoal, me converti, o bagulho é doido. É isso, cara. Boa sorte e shalom a todos.